Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre journaling. Então, nós iremos falar sobre parte de sistema de arquivos e discutiremos o artigo que ele é de Magazine, né? Journaling the Linux ATX FS, File System. Também tem o capítulo do livro que eu coloquei na página que discute esse artigo. Como é que é a estrutura no disco do sistema de arquivos? A gente vai ter o seguinte, a gente tem bitmaps para dois casos, para o inode e para dados. O que é o bitmap? O bitmap só indica 0 ou 1, ou seja, ele vai indicar, para que ele serve? Serve para indicar onde que tem espaço vazio. Onde que é espaço vazio e onde que não é, só isso. Aí depois a gente tem a estrutura dos inodes. Os inodes, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, a estrutura é para armazenar um conjunto de ponteiros para armazenar os blocos. E aqui a gente tem os blocos de dados. Então, no exemplo aqui, que é só para ser educacional, a gente tem 8 blocos de dados e a gente tem 8 inodes. E a gente vai ter, então, os bitmaps dos 8 inodes e os bitmaps dos 8 blocos de dados. No exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem que o inode 2, né, que é o terceiro inode, está ocupado. Então, o bitmap dele está ocupado, e os outros estão livres. E o bloco de dados TA, no bloco 4, também está ocupado. Então, aqui no bitmap, o quinto bloco está ocupado. E aí, então, o inode, o que ele vai ser? O que a gente tem no inode? Um exemplo. O inode aqui tem o metadados, né? Então, vai ter lá quem que é o dono do arquivo, vai ter a questão de permissão, se é leitura escrita, aqui o tamanho, que no caso vai ter só um bloco de dados, e vai ter o ponteiro. O primeiro ponteiro, então, vai ser para a posição 4. Então, o inode vai apontar para a posição 4, que é a posição do bloco de dados. Os outros ponteiros aqui a gente está vendo que é vazio. Lembrando que esse exemplo do inode é didático. A gente já viu como é que é a estrutura do inode para o Linux. Ele vai ter não só ponteiros diretos, mas com os ponteiros indiretos, ponteiros duplamente indiretos e ponteiros triplamente indiretos. Então, o que a gente tem? A gente tem um inode com essa estrutura apontando para o bloco de dados DA. E aí tem o bitmap também deles. O que a gente não está mostrando aqui nesse exemplo? Nesse exemplo, a gente não está mostrando a questão do diretório, nem o bitmap do diretório. Vamos usar agora que a gente quer adicionar mais dados para esse arquivo. Então, agora eu vou adicionar o bloco DB aqui no sexto bloco. O que vai acontecer? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar, então. Vou adicionar o bloco aqui na posição DB, certo? E eu vou ter que adicionar, marcar o bit dele, que aquele bloco foi ocupado. Eu vou ter que mudar a estrutura do inode para a versão 2. Agora também vai ter um ponteiro para esse bloco DB. E aqui eu vou mudar aqui. Repare que aqui não, o bitmap do inode não precisa mudar, porque eu não aloquei o novo inode, eu só modifiquei o inode. Então, nós temos 3 operações para fazer. A gente tem que escrever aqui no bitmap de dados, tem que modificar o inode 2 para a versão 2 e tem adicionar o bloco de dados DB. São 3 operações. Tá? E como é que a gente vai fazer, então, para fazer a escrita dessas 3 operações? Qual a ordem que a gente faz? Então, no PDF ele discute, depois vocês podem dar uma olhada mais profundamente, e ele discute caso a caso. Então, primeiro vamos supor que apenas uma escrita consiga ser feita, que tenha sucesso, e as outras 2 deem problema. O que pode acontecer? Imagina que o primeiro faça a escrita do 3, e depois a 2 e a 1 dão errados. Então, a gente vai ter o dado em disco, tá? Mas não vai ter um inode apontando para esse dado. Então, o que vai ter, vamos concluir, é como se essa escrita nunca tivesse acontecido, porque não vai ter o inode apontando, isso que vai virar só lixo do disco. Põe agora que eu faço a escrita do 2 tenha sucesso, depois o resto deu errado. O que vai acontecer? O inode 2 vai existir, tá? Mas ele vai apontar para essa região aqui do DB, que vai ter só lixo. Então,
ele vai só ler lixo do arquivo. E também vai ter uma inconsistência no sistema de arquivo. Por quê? Porque o bitmap do DB5 aqui, né, vai falar que não foi alocado nada, mas ele vai estar apontando para essa região. Suponha outro exemplo, que a gente fez a escrita do 1 e não conseguiu fazer a escrita do 2 nem do 3. Então, a escrita do 1 vai indicar, então, que o bloco DB5 foi alocado. Mas não vai ter a inode apontando para ele. Então, vai ser uma inconsistência também. Então, quando eu for fazer essas escritas aqui, tá? E alguma operação falhar, tá? É impossível você fazer isso, tá? Sem perder dados. Então, o outro objetivo é o seguinte: você vai querer fazer um conjunto de operações, mas você vai querer deixar que o sistema de arquivo, pelo menos, esteja consistente. Agora, suponhamos que a gente consiga fazer duas escritas com sucesso e que uma deu errado. Qual que é a ordem que a gente deveria fazer? A gente tem que fazer 3 escritas. Tem que escrever 1, 2 e 3. Em qual ordem? Se eu fizer na ordem 1, 2, 3, o que vai acontecer? O 1 vai dar sucesso, o 2 vai dar sucesso, e o 3 deu errado, tá? O inode vai apontar, então, para a lista de memória. Porque a escrita do DB não foi feita, o inode vai apontar, então, para o que já existia em disco. Se eu fizer na ordem 1, 3, 2, né? Não vai o inode 2 aqui, quando fizer a escrita, vai dar falha, né? Não vai existir o inode para apontar para o DB. Se eu fizer na ordem 2, 1, 3, de novo, o 2 e 1 vão dar sucesso, e o 3 não. Aí, então, o arquivo vai apontar para o DB aqui, que vai ter lista de memória. Se eu fizer 2, 3, 1, vai existir uma inconsistência entre o inode, né, e o bitmap. Se eu fizer 3, 1, 2, o que vai acontecer? O inode 2 vai falhar aqui, então não vai ter a inode para apontar para o DB. Se fizer 3, 2, 1, eu vou escrever o dado e vou ter o inode apontando para o dado. Aí vai existir uma inconsistência entre o inode e o bitmap, tá? Mas essas inconsistências a gente consegue arrumar. Por quê? Porque a gente vai ver que o inode 2 foi alocado, e aí, fazendo a varredura no inode, a gente vai conseguir, então, verificar que o inode foi alocado e que ele aponta para o DB. Então, a gente vai saber que essa região do DB aqui está ocupada. Então, a gente pode vir no bitmap de dados e marcar que está ocupado depois. Então, apesar de ficar inconsistente temporariamente, a gente consegue arrumar isso. Então, é aconselhável que a gente faça a escrita na ordem 3, 2, 1. Existem algumas soluções para resolver esse problema de consistência. O primeiro é você fazer essa recuperação. Um exemplo que você faz a escrita, pode dar problema e depois você tenta recuperar. Um exemplo que consegue recuperar é usar o FSCK, tá? Ou FSCheck. Ele o que é? Ele é um File System Consistent Check. Normalmente, em sistemas operacionais antigos, se tiveram sorte de pegar isso, tem um disco lá e deu queda de energia, deu uma falha. Quando você voltava, antes dele montar o disco, ele roda o FSCK. E ele podia ficar horas e horas rodando para descobrir se teve alguma falha de consistência. A segunda solução é tentar minimizar ou mitigar o problema. Como é que você faz isso? Você faz escritas síncronas. O que são escritas síncronas? Eu já falei disso no vídeo passado. É quando você vai fazer a escrita imediata. Toda vez que você vai escrever, você vai lá e escreve imediatamente. Isso é para evitar quando tiver algum problema. E a terceira possível solução é tentar evitar ter o problema. Então, no caso aqui, você vai utilizar o Journaling, que é o tema desse vídeo, e aí você vai também se basear que existem operações atômicas para te auxiliar nisso. Então, como é que o sistema operacional Unix tratava de inconsistência anteriormente? Então, era a solução 2 aqui. Ele fazia, então, o Synchronous Write. Tá? Porém, o Synchronous Write, como a gente viu no vídeo passado, ele é devagar. Tá? A outra solução é tentar atrasar, né, diferir as escritas.
você vai colocar as operações escritas em memórias e vai manter as dependências, tá? E depois você vai escrever no bloco de disco, mantendo a ordem de dependência. Porém, essa questão de manter a ordem de dependência é bem difícil, porque pode acontecer ciclos, tá? Então, pode ter dependências cíclicas, tá? Então, tá aqui um exemplo. Imagina que eu tenho aqui um arquivo, uma organização original. Aqui eu tenho o bloco do inode, e aqui eu tenho o bloco do diretório. Um detalhe, blocos em si são blocos que estão vazios. Aqui no caso só vai ter o inode 5 e o inode 7. E aí o diretório do bloco C aqui vai apontar para o inode 7 e o bloco B aqui do diretório vai apontar para o inode 5. Aí, agora suponha que eu quero criar um arquivo A. Então, o 7 e o 5 aqui não mudou. O que vai acontecer agora? O que mudou daqui para cá? Eu vou escrever no diretório de bloco, eu vou criar aqui o bloco A, né? Vou apontar para o inode 4 para criar o arquivo A. Depois, agora, eu quero fazer uma operação de remover o arquivo B. Mudou daqui para cá. Então, eu vou remover aqui a entrada do diretório B, que vai ficar vazio, tá? E o que mais? E o B apontava para o inode 5. Então, eu vou remover o inode 5. Repare agora que a gente tem as seguintes dependências. Para se criar o arquivo A, eu preciso primeiro escrever o diretório e depois o inode. Para eu remover o B, eu preciso primeiro remover o inode e depois o diretório. Então, repare que aqui a gente tem um ciclo. Se você pensar que isso aqui são duas entidades, a gente tem uma redundância cíclica. Então, como que a gente resolve esse problema de redundância cíclica? Ao invés de olhar como pelos blocos, né? Inode block e directory block, a gente vai olhar por operações. Então, está aqui a redundância e aqui a outra redundância. Então, como que a gente vai fazer? Então, aqui está a operação que a gente fez na memória principal. É aqui que eu quero estar. Aqui está a operação que eu tenho em disco. Repare que não estão nos mesmos estados. Então, o objetivo é que o que eu tenho em memória principal também fique em disco. Tá? Então, aqui eu estou no estado que eu já criei A e já apaguei B. Que é o exemplo do... E aí, agora eu quero fazer essas operações para disco. Como é que eu vou fazer isso? Aqui para cá, vocês vão ver que a diferença, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no diretório de blocos, né, e remover aqui o B. Então, aqui tem o exemplo anterior, que é o próximo passo. O próximo passo é esse aqui. Depois eu vou ter que ir no bloco de inode e adicionar o 4, né, e remover o 5. E depois, a diferença desse para esse qual que é? Está aqui nesse bloco. Eu vou criar o diretório do bloco A. Então, eu fiz quantas operações? Uma operação está aqui. Segunda operação aqui. E a terceira operação está aqui. Então, eu fiz 3 scripts. Tá? Então, é assim que você resolve a questão da dependência cíclica. Mas vocês podem ver que é custoso. Então, ao invés de usar isso, a vantagem de hoje é utilizar o journaling. Tá? Que é a criação do log. Como é que o FSK funciona? Tá? Ele funciona, então, para recovery, né? Para conseguir consertar erros. Primeiro, ele vai ler um superbloco, e depois ele vai escanear os blocos livres para achar falhas. Então, aqui, o que cada um faz? Já que vocês não estão lendo os artigos vão ser lidos para vocês. Né? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. Primeiro, como é que você fala FSCK? Então, tá aqui, FSCK. O pessoal também chama de FSCheck. E também tem a piadinha que o pessoal chama de FSUC. Né? Porque eu não gosto porque ele gasta muito tempo. Então, como é que o FSCK funciona? Primeiro, você tem um superbloco. O superbloco, né? Então, o FSCK vai checar o superbloco para ver se ele é razoável. E vai fazer a maioria das checagens sanitárias para garantir, né, que o tamanho do sistema de arquivo seja maior que o número de blocos que foi alocado. Geralmente, essas checagens, né, é para achar um superbloco que foi corrompido. Nesse caso, o administrador tem que decidir
numa alternativa de cópia do superbloco. Depois do superbloco, vem a questão dos blocos livres. Nesse caso, o FSK ele vai escanear os inodes, os blocos indiretos, os blocos indiretos duplamente, os blocos duplamente diretos, para tentar construir um modelo e entender, para saber quais blocos que estão sendo atualmente alocados no sistema de arquivo. Ele vai, então, usar esse conhecimento para produzir uma versão correta da alocação dos bitmaps. E aí ele vai conseguir resolver uma inconsistência do sistema de arquivos, tanto do bitmaps quanto do inodes. E ele também vai fazer esse tipo de checagem no inodes para garantir que todos os inodes do bitmap também estão corretos. Então, como eu falei aqui no exemplo anterior, três, 2, 1. Ele vai escrever aqui no 2, depois ele vai escrever o 3, que é o dado, o 2, vai dar falha. Aí ele vai fazer o que é que ele vai ter que o 2 aponta para esse bloco. Então, ele vai saber que esse bloco que está usado vai me corrigir o bitmap de dados. Tá. E qual que é a ideia do artigo? A ideia do artigo, então, é fazer o journaling. Primeiro, qual que é a propriedade do disco que eles estão se baseando? Então, o principal do artigo é o seguinte. O artigo está escrito aí. O disco tem a propriedade que você consegue fazer uma escrita atômica de 512 bytes. Tá? Então, quando você mexe o cabeçote lá, vai ter um segmento, você consegue escrever 512 bytes uma vez. Pá. Isso é atômico. Então, o disco consegue chegar lá e escreve 512 bytes. Então, baseado nessa premissa, você consegue uma operação atômica de 512 bytes, que você consegue fazer a questão do journaling. Tá? Então, como é que os dados são divididos? A gente viu que tem estrutura de arquivos no disco, que você tem os bitmaps, você tem o inode e você tem os dados. Aí, imagine então, que eu queira criar um novo arquivo. Então, eu vou ter que criar 5 blocos para a escrita. Eu tenho que escrever o diretório, o inode dele, o diretório de dados, tá? O inode dele, o file de dados e o bitmap correspondente a eles. Tá? Então, eu vou marcar essas operações que eu vou escrever num setor. Esse setor é o que a gente chama de journal, que é um log. Tá? E aí eu vou marcar que esse setor está feito, então vai estar escrito as operações que eu tenho que fazer. E essa escrita é atômica. Então, eu vou escrever nesse pedaço do disco quais operações que eu tenho que fazer de forma atômica. Então, eu vou garantir a atomicidade das operações para depois fazê-las. Assim funciona o journal. É tipo um diário que você escreve as operações que tem que fazer para você checar e depois você vai fazendo e vai colocando no checkpoint. Existem outras abordagens? Existem. Existe, então, o copy on-write, vou falar daqui a pouco, file system. Existe o artigo anterior que a gente viu do log file system, e existe o journaling aí que a gente viu, que você consegue fazer aí a checagem. Como é que é o copy on-write? O copy on-write é o seguinte, você tem uma estrutura de arquivos, você tem aqui os inodes, tem os blocos diretos dos inodes, e você tem aqui os dados. Toda vez, então, que um usuário quiser fazer uma modificação, você não vai modificar o original, você vai fazer primeiro uma cópia e você modificar a cópia. Então, você pode ter 2 processos usando o mesmo dado. Por exemplo, a gente viu isso no arquivo lá do VMware, que você pode compartilhar páginas. Aí, suponhamos que uma aplicação agora quer escrever. Então, você vai duplicar a página e você escreve na página. No caso, você vai duplicar o inode, você vai duplicar os blocos indiretos e você duplica aqui os dados. Para isso, o copy on-write vai usar uma estrutura que a gente chama de superbloco. Então, aqui no topo a gente tem um superbloco. Então, o superbloco é um bloco de raiz global, tá? Ele aqui, tá? Que vai manter, o quê? Quais são os inodes e o sistema de bitmaps e os inodes files. Tá? E aí, esse superbloco você consegue escrever, duplicar ele de forma atômica. Tá? E aí você, então, dessa maneira, você faz o copy online. Toda vez que você quer modificar, você copia a estrutura. Então, a ideia do Junior aí é fazer uma transação. Então, você quer criar o arquivo. Então, você vai fazer uma operação de system call.
que tem que fazer? Você tem que criar o datablock, o inode, atualizar o inode array, o bitmap e o diretório de blocos do diretório, né? Então, isso aqui vai ser considerado uma transação. Então, você vai escrever essa transação no bloco de Journaling, tá? Você vai escrever essa operação para o Journaling. Depois você vai lá e vai fazer essa atualização. O Linux, tá no Extend 2 aí, 3, né? Já tem adicionado esse Journaling, tá? O Journaling pode ser facilmente adicionado. A minha pergunta, por que o Linux preferiu escolher o Journaling ao invés do copy-on-write? Porque o Journaling não precisa de você mudar o sistema de arquivos se você já tem. Você consegue adicionar um Journaling para o sistema de arquivo facilmente. Então, você já tem um sistema de arquivo e você só adiciona que você vai escrever numa posição as operações e de lá você vai fazer suas operações. Você não precisa mudar a estrutura do sistema de arquivos, igual no copy-on-write. Então, o Linux já tem adicionado o Journaling e é esse motivo que ele não escolheu o copy-on-write. Então, pessoal, muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo. Quem quiser, dá aí o like.